Aprilia não tem alternativa na temporada 2025. É crescer ou crescer. Agora, com o número 1 estampado na carenagem, a Casa de Noailles tem obrigação de corresponder à força do Jorge Martin. Só que essa não vai ser uma tarefa das mais fáceis em 2025. No Paddock Sprint de hoje, eu e o Pedro Luiz Cuenca vamos falar da situação da Casa de Noailles, que decepcionou em 2024, mas que abre a temporada desse ano como um dos principais focos da MotoGP. Tudo bom, Cuenca? Para a gente começar, uma pergunta facinho. Qual será a posição que a Aprilia vai terminar o Mundial de Construtores no final de 2025? Isso é fácil. Olá, Juliana. Olá, Pedro Prato, que está aqui nos bastidores. Olá a todos que nos acompanham em mais um Paddock Sprint. Vai ser fácil. Eles vão terminar atrás da Ducati. Sendo só atrás da Ducati, ela faz a obrigação dela, né? Mas é só atrás da Ducati. Ducati campeã e depois vem a Aprilia, porque a KTM vai estar contando moedinha, né? A Yamaha ainda vai estar crescendo e a Honda... vai ter uma Honda lá no grid, né? A gente vai lembrar de vez em quando que tem a Honda lá no grid. Mas a Aprilia será vice-campeã de construtores. Se você me perguntar de equipes, aí você me complica. Então não faça isso. A Honda, que aliás, esse fim de semana já está trabalhando em Buriram. Eles foram para lá com o Alexis Espargaró e o Takaki Nakagami para antecipar, né, essa fase de testes de pré-temporada. Já marcou o início do trabalho do Romano Abesiano, que foi diretor técnico da Aprilia. Mas focando aqui em Aprilia, vamos relembrar o começo dessa história. A Aprilia, ela andou muito devagar na MotoGP. Ela demorou muito para pegar no tranco. Isso aconteceu basicamente depois da chegada do Máximo Rivola. Não que com o conhecimento dele de Fórmula 1 ele tenha mudado a história do negócio. É porque quando ele chegou, ele liberou o Albesiano para trabalhar efetivamente na moto e não ter que cuidar do resto. Também teve mais injeção de dinheiro e aí as coisas começaram a caminhar. O Alexis Espargaró conseguiu um protagonismo, eles chegaram ali a sonhar com título e tudo mais, mas o fato é que a RSGP nunca foi uma moto 100%. Ela é uma moto que de vez em quando tá lá e de vez em quando, se ninguém falar que a Aprilia apareceu para a corrida, a gente não vai nem reparar. O que falta? É só a regularidade ou falta mais alguma coisa? É difícil a gente dizer isso, Ju, porque a moto teve um ponto ali, 2022, 2023, a moto teve um ponto muito bom. Alexis Espargaró conseguiu, de fato, entender como é que trabalhava com aquela moto. O Viñales conseguiu fazer essa moto render em algumas corridas. Então, a capacidade da moto render estava ali, em pistas completamente diferentes. Austin era diferente de Barcelona, que é diferente de outras pistas que eles, como Silverstone, onde o Espargaró ganhou. Então são pistas completamente diferentes. Mas acho que o principal ponto ali é conseguir, de fato, extrair esse potencial da moto em mais oportunidades. É essa regularidade. Falta isso para a Aprilia, faltou isso principalmente em 2024, quando a gente viu um Maverick Viñales começando muito bem a temporada, andando bem na sprint ali de Portimão, depois andando muito bem em Austin, conseguindo a vitória, e aí a gente passou a esquecer que a Aprilia realmente estava no grid. Tirando o Espargaró ali em Barcelona, na primeira passagem por Barcelona, a gente esqueceu que a Aprilia estava no grid. Foi um brilho aqui, outro acolá, até a Trackhouse teve muita dificuldade com a moto em 2024. Então falta essa regularidade. Piloto tinha, isso é fato. Em 2024 tinha piloto. Espargaró, Viñales, e aí na Trackhouse você ainda tem o Miguel Oliveira. O Raul Fernandes eu ainda tento dar uma colher de chá, que ele ainda está crescendo e tudo mais. Não é aquele piloto que a gente confia para carregar um projeto. Mas os outros 3 pilotos da Aprilia, e que estavam com motos oficiais, diferente do Fernandes, eles sofreram muito ao longo da temporada e eram pilotos muito bons, são pilotos muito bons, né? Então falta essa regularidade de fato para a moto. A gente via a moto, os pilotos reclamando principalmente de superaquecimento da moto, então era um grande problema deles, porque você corre primeiro você corre no verão europeu, que castiga bastante, parece que não, mas castiga. Depois você vai ali para o Sudeste Asiático, e aí um Deus nos acuda para esses pilotos. Que castiga mais ainda. Castiga em dobro, né? Então, tanto que a Aprilia conseguiu brilhar um pouquinho quando choveu ali na Tailândia, né? Que ali deu uma refrescada, deu uma aliviada. Eles conseguiram aparecer com um certo destaque
nas primeiras posições. Mas de resto foi um ano muito difícil também porque a moto superaquece. Então, é complicado para eles, é difícil realmente ter esse rendimento constante, mas acho que com o Jorge Martin, que tem ali uma expertise da Ducati, que vai vir trazendo isso, ele e o Bezek, né? Eles vão levar essa expertise da Ducati para lá, acho que tende a melhorar. Em 2024, a Aprilia foi a única que conseguiu furar o bloqueio da Ducati e vencer corrida, né? A Ducati até brincou que nem todo mundo é perfeito, porque tinha ali uma marca na temporada de que não tinha uma corrida que não tinham sido eles a vencer. Mas, mesmo assim, ela fechou o ano atrás da KTM. No cenário atual da MotoGP, chegar na Ducati não é factível, não vai dar para chegar. E a Yamaha e Honda, elas estão trabalhando para crescer, umas mais, outras menos, mas elas estão trabalhando para crescer. Só que se a gente olhar o hoje e não o histórico, ia ser uma derrota tremenda se ela perdesse para os japoneses. E aí, se a gente olhar para a KTM está em crise. A KTM está cheia de dívida, está cortando custo. Mas a KTM venceu o Dakar, isso é importante a gente dizer, né? A KTM dominou o Dakar do começo ao fim. O Daniel Sanders, ele liderou do prólogo à última etapa. Ele não teve, quer dizer, adversários ele teve, mas ele não percebeu porque o tempo inteiro ele teve vantagem ali. Então, a KTM tá mal, mas ela ainda tá viva, né? Tá sem grana, mas ainda tá viva. A gente não sabe ao certo o quanto a falta de grana vai afetar ao longo do ano, né? O que eles têm dito é que eles estão cortando de outras áreas para preservar o desenvolvimento da moto, porque senão eles entendem que aí sim eles não vão ter chance de fazer nada, mas a gente não sabe na prática o quanto isso vai afetar. Então, se você tem o campeão do mundo, se você tem o número 1 estampado na tua moto, mesmo que não tenha sido ela a conquistar, e se você tem os teus rivais nessa condição, a obrigação é você chegar em segundo, né? Exato, você tem ali, e não só isso, você tem o campeão mundial, né, em cima da sua moto. Isso é crucial para te dar um desempenho melhor. Mas acho que a gente precisa entender que a Aprilia hoje é a segunda moto do grid, não apenas por rendimento, mas por estar saudável como um todo, dentro e fora das pistas. É a montadora que consegue entregar dentro das pistas e que tem um respiro fora dela. Porque a gente tem a crise da KTM, a gente tem as japonesas sofrendo, e as japonesas também estão sofrendo fora das pistas, não apenas no rendimento, mas também fora das pistas com reformulações, muitas mudanças internas. A Honda ainda bate muito cabeça aí de forçar essa filosofia japonesa de trabalho, enquanto as europeias estão em outro ritmo. A Yamaha meio que já entendeu que precisa desapegar dessa mentalidade japonesa de trabalho e ir para um lado mais europeu, digamos assim. Então a Aprilia hoje é a segunda moto do grid dentro e fora das pistas, e ela precisa capitalizar isso. Precisa mostrar que é capaz de não bater a Ducati, porque eu acho isso muito difícil, principalmente a equipe de fábrica, mas que é capaz de se sobressair diante dessas rivais que estão em dificuldade. Seja a KTM por problemas financeiros, seja a Yamaha e Honda por ainda estarem reaprendendo a fazer uma moto, que claramente elas desaprenderam nos últimos anos. O Romano Veziano passou muito tempo, né, no comando da direção técnica da Aprilia. Não dá para dizer que ele fez um trabalho ruim, né? Falta alguma coisa, falta resolver essa questão de ser uma moto instável, mas ele fez um bom trabalho. Agora, tem uma mudança aí de diretor técnico com a chegada do Fabiano Sterlachini. Fabiano Sterlachini fez carreira na Ducati, passou pela KTM mais recentemente, não tinha renovado o contrato dele com a KTM, estava livre no mercado, por isso que ele começou a trabalhar já no ano passado. A experiência dele, especialmente com a Ducati, pode efetivamente ajudar a encaixar essa pecinha que faltava, né? Pode ser essa peça que faltava pelo que ele fez com a Ducati, mas ao mesmo tempo eu tenho um pé atrás pelo que aconteceu com a KTM, que a gente via aquela KTM toda promissora, todas as novidades aerodinâmicas e botazinha aqui, bota carenagem enfeitada colar, e nunca teve aquele desempenho que a gente realmente esperava. A gente viu que o Binder em 2023 tirou leite de pedra daquela moto, e ano passado foi a vez do Acosta, mas faltou aquela coisa da KTM de dar aquele grande salto para incomodar a Ducati com mais frequência. Então eu tenho um pé atrás com o Stellachini nesse ponto. Pelo que ele fez na Ducati, não tenho o que falar.
Se ele repetiu o que ele conseguiu ali, ainda que não tenha um Didi da linha ao lado dele e tudo mais, vai ser já um passo muito grande para a Aprilia. Né? Eles prometem aí grandes novidades para 2024, vão levar 10 motos para o teste, vão fazer de tudo para testar o que for possível nesses primeiros testes aí de pré-temporada. Então, vamos ver qual caminho também que a Aprilia vai seguir. Você vai seguir uma manutenção do que fez ano passado com pequenas mudanças, vai já partir para mudanças radicais. Tem que ver também o que o Stellakini já leva dessa filosofia dele para a nova casa a partir de 2025, mas precisa relembrar que ao mesmo tempo que ele tem sucessos na MotoGP. Mas você sabe que hoje eu olho para os resultados da KTM no ano passado e eu fico com aquela pulguinha atrás da orelha, né? O quanto disso não está relacionado... Tem um bicho na minha janela. O quanto disso não está relacionado à grana, né? O quanto disso não é porque eles estavam cheios de dívida. Então, se de repente faltou dinheiro para efetivamente trabalhar, né? Porque hoje todo mundo fala que não sabia, mas, cara, essa dívida não brotou assim. Né, eles não tomaram um golpe do Pix e ficaram sem dinheiro. Eles contraíram essa dívida. Então ela, né, foi rolando aí. E se a gente lembrar que eles começam o ano muito bem, e depois ali, a partir de Mugello, mais ou menos, que começam a tropeçar nas próprias pernas, então faz sentido até esse pensamento. Mas se começar do jeito que eles terminaram também, lascou, viu? Eu tô um pouco... Eu tenho muito problema com bicho, sabe, gente? Então, ele foi embora, graças a Deus. Bom, Jorge Martin, ele ainda não andou muito com a moto, né? Ele só fez um dia de testes, que foi aquele dia da pós-temporada no ano passado. Ele misturou que ele tava de ressaca, porque tinha tido uma boa festa pro título, o que é absolutamente razoável, né? Esse teste, inclusive, ele costuma dar esse tipo de problema, porque ele acontece muito ali na continuação, né, do fim da temporada. Então a galera tá em outro clima. Mas ele também apontou que a dianteira da moto é muito boa, ele deu uma elogiada nela. Mas ele também já descartou o título em 2025. O que seria um bom resultado para o Jorge Martin? Só um pontinho. Acho curioso ele falar que a frente da moto ele gostou, sendo que nos testes claramente ele sofreu com a frente da moto. Ele caiu na curva 5 porque ele perdeu a frente da moto, ele passou reto no final da reta oposta também porque ele perdeu a dianteira da moto. Então achei curioso ele dizer que gostou dessa... Enfim, cada um é cada um. É que a gente não sabe o que ele achou da traseira, né? De repente a traseira era muito ruim, então a frente era ótima, mesmo que tenha dado trabalho. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo, exatamente. Mas voltando à sua pergunta, Juliana, o que seria um resultado razoável para o Martin? Acho que é um top 5. Se a gente pensar que o Acosta, com uma KTM sofrível, conseguiu um top 5 esse ano, ou ele foi sexto? Não, ele passa o Binder no final. Ele passa o Binder. Ele passa o Binder no final. Então, dá para sonhar. Se a KTM conseguiu fazer um top 5, mesmo com todo o domínio que a gente viu da Ducati, das motos Ducati em 2024, acho que o Martin consegue, até porque ele mostrou em 2024 que ele é um piloto que entendeu a parte da regularidade, que ele entendeu que terminar as corridas é muito mais importante do que brigar pela vitória, do que conseguir uma posição a mais e correr o risco de cair, perder todos os pontos. Então, acho que se ele seguir a mesma lógica, a mesma mentalidade que mostrou no ano passado, ele consegue um top 5 e é um resultado bem razoável para uma moto que ainda tem suas oscilações. Eu diria que por fato dele ser campeão mundial, acho que a expectativa vai estar ali no top 3, né? Atrás de Pecco e Marc Marquez, independente da ordem desses dois. Mas a gente sabe que esse lugar já está garantido. É de nosso querido Fábio de Gianantonio. Vai incomodar muito esse ano, é minha aposta para 2025. Eu queria dizer para vocês, se vocês não acompanham as nossas outras apostas em outros momentos de outros anos, a gente é muito ruim nisso, tá? A gente errou várias vezes. No ano passado, por exemplo, a nossa grande aposta era Enea Bastianini. Eu e você apostamos em Enea Bastianini no começo do ano, não tem não. A gente apostou nisso daí. Eu queria dizer apenas que ano passado eu fui sabotado pela pessoa que eu apostei na Moto 2, que foi Sérgio Garcia, me sabotou no meio da temporada e aí me lascou.
Mas aí não foi ele que sabotou, foi quem decidiu que o passaporte dele não era legal o bastante. O Sérgio Garcia, para quem não sabe, ele foi cotado para subir para a MotoGP com uma vaga na Pramac e Yamaha. Mas aí, como a nacionalidade dele é espanhola e já tem muito espanhol do grid, rolou ali uma dificuldade, né? Digamos que teve muita negociação para que ficasse para outro piloto, e aí a nacionalidade do Jack Miller acabou salvando o Jack Miller. E também porque ele tá na... Sempre que ele começa a brigar pelo título, ele fica doente. Ah, é uma apendicite. Ah, é uma lesão. Ah, é uma gripe mais forte. Ah, pelo amor de Deus, amigo. Termina a temporada sadio. Ah, tenha dó. A temporada é muito longa, não dá para ficar saudável tanto tempo. Agora, menino Martim, ele decidiu meter o número 1 na carenagem, destacou que trabalhou por isso a vida toda, que nunca teve dúvidas de que iria usar o número do campeão. De novo, ele tem plena capacidade de bancar o número do campeão. Mas como é que a Aprilia vai bancar isso aí? Porque esse número não foi conquistado em cima dela, é ela que vai estampar, mas o número é o número da Ducati. É o número da Ducati que vai voltar para a Ducati, né? Convenhamos. Ele só foi fazer um pit stop em outra garagem, né? Isso, quer dizer, vai voltar para a Ducati se o Pecco ganhar, né? Porque o Marc Marquez vai provavelmente manter o 93, que fez em todos os títulos na Honda. Para a Aprilia, vai ser um esforço hercúleo, porque ela não conquistou. Não tem esse sentimento de pertencer a ela. Tá ali meio que por empréstimo, é terceirizado, digamos assim, o número 1 na carenagem da Aprilia. Então vai ter um trabalho muito grande para manter, tanto que não vai. Essa acho que é uma aposta simples que a gente pode fazer aqui. E que para 2026, talvez pensando no outro regulamento em 2027, aí talvez a Aprilia consiga pensar em retomar esse número 1, conquistar pelos próprios méritos, mas hoje ela não tem esse direito de bater no peito e falar esse número 1 é meu porque eu consegui, porque eu sou a melhor do grid. Não. Um outro piloto de uma outra marca. Isso é interessante, né? A gente vê o número 1 rodando que conquistou por outra marca, né? Se o Valentino tivesse feito isso na época de Honda Ducati, teria sido bem bacana também. Pena que não... Honda Ducati, ó. De Honda e Yamaha. Mas eu acho que carece um pouco de pesquisa, mas você lembra de algum outro momento que... com o Valentino, sim. O Valentino foi campeão de Honda e aí, enquanto campeão vigente, correu com a Yamaha. Mas alguém que tenha sido campeão com uma marca e estampou o número 1 em outra moto? Você lembra de alguém? Não lembro, não. Até onde minha memória vai, que é início dos anos 90, final dos anos 80, não. Eu vou dar uma checada, vou perguntar para o estatístico e aí eu volto com essa informação no próximo programa. Agora, exatamente. No outro lado da garagem da Aprilia, tem o Marco Bezzecchi, que também vai estrear com a Aprilia, né? São dois pilotos aí que vêm de Ducati. Só que o italiano não fez uma temporada particularmente boa em 2024. Ele foi bem em 2023, e em 2024 não foi tanto porque ele sofreu com a GP23. A maioria dos pilotos sofreu com a GP23. A GP22 era uma moto mais fácil, entre muitas aspas, porque não tem moto fácil nesse nível, mas ela era uma moto mais fácil, ou talvez menos agressiva, ou mais docinha do que a GP23, e aí não foi todo mundo que se entendeu com a GP23. Acho que é justo dizer que Marc Marques foi o único que se entendeu, o Fábio de Gianantonio estava meio estropiado, então merece um desconto ali, mas o resto todo mundo sofreu. O que dá para esperar do Bezzecchi? A MotoGP23 já era difícil na época na época do... Eu tô falando quando ela foi campeã do mundo. Quando ela foi campeã do mundo. Eu lembro do Pecco reclamando dos freios, corrida sim, corrida também. Era uma moto difícil de guiar, que ele reclamava que a entrada de curva não era fácil, que a frenagem não era fácil. Então era realmente uma moto instável que, apesar de atualizações, não facilitou a vida dos pilotos no ano passado. E o Bezzecchi parece que toda a corrida a gente olhava e ele estava no chão. É impressionante. Impressionante. Chegou um ponto que até a VR46 no site deles subiu uma foto do Bezzecchi no chão, caído. Porque era tão frequente que até eles falaram, pô, olha lá ele de novo, ó, já caiu. Então, vai ser um ano difícil para ele, porque ano passado não foi fácil. E é muito difícil você sair de uma situação que você está lá embaixo e conseguir se erguer, ainda mais numa equipe nova. Óbvio, você vai ter ocasiões muito especiais, como um tal de Marc Marques. Mas a gente está falando de um alien. A gente tá falando de um piloto especial, né? Não é? De um piloto especial, exatamente. A gente está falando de alguém que é acima da média.
desculpa o Bezzecchi, por mais que ele seja um bom piloto, por mais que já tenha vencido corridas, ele não é esse acima da média, ele não é esse piloto fora de série Ele não é como o Mark Mark Marques. Marques. Ele não é Mark Marques, simples assim. Poucos são Mark Marques, né? Dá pra contar Porque em se uma todo mão. mundo fosse Mark Marques, a gente não ia achar Mark Marques tudo isso, né? Porque o que faz o cara especial é que ele é 1 em 1 milhão. Se fosse todo mundo igual, não ia ser tão especial. Se todo mundo fosse Mark Marques, eu tava aí comemorando várias vitórias do Takaki Nakagami na MotoGP. Exatamente. Mas, exatamente. enfim. Mas por enquanto ele só faz falta no grid mesmo. E é isso. Ele vai ter que se readaptar a uma moto e a própria confiança. Acho que esse é o principal desafio do Bezzecchi para 2025. Ele entender que a moto é a pontinha do iceberg de tudo que ele vai precisar fazer. O principal é retomar a confiança, é virar essa chavinha, entender que, beleza, 2024 foi uma porcaria, passa a borracha nisso e reescreve essa sua história, né, na Aprilia. Ele vai ter uma moto de fábrica, que é o que ele tanto queria, como todos ali, acho que do grid querem. Ele vai ter essa oportunidade de ser um piloto de fábrica, de ter uma moto oficial nas mãos e vai poder mostrar o talento dele. A gente já viu que numa VR46, numa satélite, ele conseguiu mostrar bom desempenho, especialmente em 2023. Então, agora com uma moto de fábrica, é a grande chance dele, é a grande chance de mostrar. Óbvio, não é fácil. Uma coisa é você mostrar um desempenho quando do seu lado ali tá um Fábio de Antônio, quando tá um Luca Marini. Todo respeito ao Marini, mas o Bezzecchi é melhor que o Marini. Outra é você ter um campeão mundial como o Jorge Martin do seu lado. E isso ele vai precisar entender que se ele tomar umas pancadas do Martin, se ele for derrotado muitas vezes pelo Martin, não é nenhum demérito. É apenas a vida, porque o Martin é melhor que ele e vida que segue. Agora, é uma mudança de cenário difícil porque são dois pilotos, ele e o Martin, que estão trocando a melhor moto do grid por uma que no ano passado foi a terceira melhor. Mas no caso do Bezzecchi, ele também está trocando o conforto do lar, né? Porque a VR46 era a casa dele. Tanto é que no ano passado ele teve a possibilidade de ir para a MAC e ele recusou porque ele queria ficar em casa. Né, a VR46 ele conhece todo mundo, acho que ele anda descalço pela garagem e tudo mais, né? Você pode aparecer de pijama para trabalhar e tudo mais. Então, vai ser um ano diferente. Vai ser um ano bem diferente, mas eu acho que a grande novidade da MotoGP de 2025 é isso. Vai ser diferente para ele e para muita gente. Essa é a graça desse ano. Não só para... dá pra gente juntar ali que uns metade do grid vai ter uma situação completamente diferente, que vai ter que reaprender moto, pilotagem, equipe, autoconfiança. Entender o cenário, né? Entender esse cenário. São muitos cenários para um grande cenário. Então, acho que essa é a grande diversão da MotoGP para 2025, inclusive. É um bom assunto para depois a gente discutir. Quem vai se dar melhor nesses novos cenários? Agora, tem uma outra coisa, né? A Aprilia, ela trocou bastante de piloto ao longo dos anos. Teve alguns pilotos até que ela não foi nem muito gentil, nem muito educada. Mas se a gente olhar para esses dois, acho que dá para dizer tranquilamente que é o conjunto mais forte. O Martin certamente é o piloto mais forte que eles já tiveram, mas pensando na dupla em si, é o conjunto mais forte, né? Sim. Faz parte desse processo de evolução da Aprilia. Ela pegou ali, teve uma fase com pilotos terríveis, né? Com Bradley Smith, com Lourenço Savadori, uma galera que a gente olha e fala assim... curioso que até hoje Salvador é piloto de testes da Aprilia. Eu acho isso muito Não, quando chegou o release dele renovando o contrato, eu quase bati a cabeça no computador. Eu não queria ter que falar dele de novo, mas estava lá, eu escrevendo notícias sobre esse cidadão. E passou uma galera ali na Aprilia que a gente olha e fala, nossa, é verdade, fulano andou na MotoGP, né? Que loucura. Mas a partir do momento que eles colocaram Espargaró e Vinhales, a gente já via que eles estavam levando um projeto muito mais a sério, de ter dois pilotos de qualidade, vencedores, decentes. Então, esse Martin e Bezzecchi é que eu gostava muito da dupla Espargaró-Vinhales, eu achava uma dupla muito forte, mas era forte na pista e um gênio também que, meu Deus do céu, fortíssimo. É um pior que o outro, né?
É um pior que o outro. É o chato falando do insuportável. Então, é complicado. Eu acho que essa dupla, pelo menos, é um pouco mais calma, uma dupla um pouco mais Menos pacífica, arisca. menos arisca. Então, tende a ser uma dupla que tenha mais cooperação na busca por esses resultados. Agora, se a gente olhar para o elenco da Aprilia como um todo, né, contando os 4 pilotos ali, a dupla da Trackhouse, só tem um cara que tem experiência com a RSGP, que é o Raul Fernandes. Por quê? Martini e Bezek estão estreando de Aprilia e o Ayogura está estreando na MotoGP, então ninguém conhece. Isso dá alguma importância, um papel especial para o Raul Fernandes? Não, né? Porque assim, o Raul Fernandes não vai ser o piloto de referência da Aprilia. O Fernandes não vai ser o piloto de referência. A gente precisa lembrar que ele tem experiência com a RSGP, mas que ele passou boa parte da temporada com uma moto também defasada. Ele não tinha moto oficial como tinha o Oliveira. A partir do momento que o Oliveira machuca e aí precisa de fato de um piloto para carregar a Trackhouse, aí eles dão uma moto oficial pro Raul Fernandes. Fazem esse afago, esse carinho aí pro jovem, mas Estava previsto, né? Estava previsto porque a tava Aprilia não tem previsto, condição de produzir as motos a tempo de dar a moto do ano para ele. O que, inclusive, é uma diferença importante desse ano, né? Tô te cortando, mas só vou introduzir esse assunto. Eles conseguiram estrear a moto desse ano já no teste de pós-temporada do ano passado, que eles nunca tinham feito. Que é um pouco bizarro, inclusive. E aí, agora, para o teste de Sepang, você falou lá no começo das 10 motos. São 10 unidades da RSGP de 2025, porque são 2 para o Martin, 2 para o Bezek, 2 para o Ogura, 2 para o Raul e 2 para o Lourenço Salvador. Então, o esforço da Aprilia tá gigante. tá gigante. É o mínimo que a gente espera de uma montadora que quer dar um salto de qualidade. Né? Você tem ali 4 pilotos bons. Eu ainda não me empolgo muito com o Raul Fernandes. Mas, se você quer dar esse salto, você tem que dar condições para esses pilotos. Então, de fato, a Aprilia, pelo menos nisso de montar ali essas 10 motos, nisso ela acertou. Pelo menos nisso. Para a gente encerrar, porque já está batendo o nosso tempo, de 0 a 10, tá? Layout da Aprilia. Eu vou de 9 de 10, porque eu gosto muito daquele preto fosco. Acho que a Aprilia é uma moto elegantérrima. Eu vou de 8 de 10, mas eu posso me justificar, né? Eu tenho direito? Tá. Por favor. Então, eu vou de 8,5 de 10, porque eu acho bonito. Achei que deu um salto de qualidade em relação ao ano passado. Mesmo sem qualquer tipo de mudança. É porque basicamente é a mesma, né? Tem um pouco menos de roxo, mas é quase igual. Tem ali uns patrocinadores na frente ali e tal, mas acho que falta um patrocinador principal ali na carenagem, né? Aquele Aprilia ali, pô, coloca uma marca, coloca um... Eu não consigo entender a dificuldade do marketing da Aprilia. Eu podia entender até o ano passado, mas agora que você tem o campeão do mundo, todo mundo vai olhar para você. Como é que você não tem um patrocinador principal? Não consigo entender. Lamentável. Agora, vai ficar difícil. É de 0 a 10, layout da Trackhouse. 0. Um 0 bem redondo aqui, ó. Horroroso aquilo lá. O que é? Eles miraram na Suzuki, miraram naquela Renault da época do Fernando Alonso. Terrível. Sabe que uma galera me apontou o layout da Boé na Moto 3, e é verdade, o azul é igual, é igualzinho. Eu vou de 3, não vou dar 0 pelo esforço, mas 3 tá bom, aí, eu não gostei não. Então, já que você falou que parece a Boé, eu vou dar -1, porque eu detesto a Boé, especialmente porque eu tenho um ranço de Davi Munhoz, então eu vou dar -1 para Trackhouse. Davi Munhoz é um perigo constante. Bom, os assuntos de moto terminaram, mas tem uma outra coisinha para falar para vocês, um recado que vocês já devem ter ouvido aqui neste programa, mas é para vocês ficarem sempre atentos, porque nós lançamos o nosso clube de membros, o Grande Prêmio, que vem recheado de benefícios. Os assinantes têm acesso a conteúdos exclusivos, como um paddock sprint só para os assinantes, além de um clube de descontos, que oferece muitas vantagens em lojas de vestuário, farmácias, lojas de artigos esportivos e muito mais. A gente tem também aulas de inglês, aulas fitness, aulas de pilates, telemedicina, assistência técnica remota de TI e muito mais. Tudo isso para garantir a você uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte a motor. Você aponta o celular aí para o QR Code que está na tela e escolhe o seu plano. Tem o Poli por R$ 9,90 por mês, o
Hat Trick por R$ 29,90 por mês e o Grand Chelem por R$ 69,90 por mês. Só apontar o celular, ler o QR Code e aí escolher o seu plano e se unir a essa comunidade que está cheia de benefícios para os assinantes do Grande Prêmio. Vocês sabem, conteúdo por aqui não para nunca, seja em vídeo ou por escrito. Então, fiquem sempre com a gente. Cuenca, muito obrigada por hoje. Pessoal que acompanhou, valeu pela parceria de sempre. E até a próxima.